Estamos no segundo dia do Bioeconomy Amazon Summit, realizando aqui a transmissão do nosso podcast, feito aí pela Fundação CERT e pelo Cesupa. E temos agora mais uma convidada especial, a Mariana, que ela está ligada à Nest e ao Fundo Lírio. Ela já vai explicar um pouco para nós como essas instituições aí estão conectadas nesse ecossistema de bioeconomia. E não sei se você sabe, Mariana, foram atualizadas. Lembra que antigamente diziam que para você ser realizado tinha que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Sim. Agora é um podcast, não é mais um livro. Olha. Vai estar realizada depois desse podcast? Não, ainda falta um livro. E a árvore não? Já plantei. Já muitas, eu acho, né? Algumas. Indiretamente, muitas, né? Legal. Gente, nós vamos conversar com a Mariana. E, como sempre, eu tenho um roteiro aqui que eu nunca sigo, então vai ser mais uma conversa aí e a gente vai descobrir um pouco do que você faz aí, sua conexão com a Amazônia e com bioeconomia. Então, se apresenta, por favor, para a nossa audiência. Tá bom. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu sou a Mariana, eu estou como diretora associada do Fundo Lírio Brasil na Nest. Tenho uma trajetória aí um pouco curiosa entre mercado financeiro, de bancos tradicionais, mas depois uma transição de carreira para mercado financeiro mais relacionado a investimento de impacto, né, e sociobioeconomia, terceiro setor, etc. Estou na Nest faz uns 2 anos já. E quer que eu fale sobre a Nest já? Fala, por favor. Bom, a Nest é uma organização do terceiro setor que trabalha há quase 30 anos. A gente trabalha desde 1997 em 7 países. Então, a gente está além do Brasil, no Peru, Colômbia, Equador, Chile, Polônia e Romênia. Né? A tese de impacto da organização é focada em desenvolvimento de emprego e renda digna para comunidades vulneráveis enquanto sustentam o planeta. Então, tem uma ótica bem direta com impacto socioambiental, né? Se a gente pode falar assim. A gente está no Brasil há aproximadamente 12 anos. E temos 2 programas prioritários, que são o programa focado em Amazônia e o programa de equidade racial, que a gente trabalha com programas de aceleração para esses dois nichos, né, desses 2 núcleos. A gente trabalha focado com essa aceleração de 3 anos, em média, mais ou menos, mas ela pode se estender dependendo da complexidade ou necessidade do negócio, e a gente também cria investimentos com capital paciente, né? Então, desde doações até doações retornáveis, né? Que seria um capital, um empréstimo, mas sem taxa de juros atrelada, para que aquele negócio comece a desenvolver uma capacidade de repagamento, uma disciplina nessa questão financeira, né? E, enquanto isso, a gente tem o apoio do pessoal da aceleração por 3 anos para desenvolver os temas prioritários que aquele negócio necessita, né? Então, gestão, financeiro, governança, enfim, bastante vasto. E a gente tem uma expertise bastante focada em comunidades. Então, a gente trabalha bastante com associações e cooperativas, além de só negócios focados for profit, né, que a gente fala. E, do outro lado, a gente tem o Fundo Lírio, que também faz parte da Nest. A Nest, ela tem, na verdade, 2 fundos. Um é o Fundo Violet, né, que fica na Europa, e o Fundo Lírio, que é no Brasil, Peru e Colômbia, que trabalha na mesma questão de impacto e tese da organização maior, mas focado em negócios que já têm um nível de maturidade um pouco mais avançados, né? Então, já tem uma receita mais expressiva, já tem uma situação de financeiro e caixa mais estáveis, mas ainda assim tem dificuldade de acessar recursos de financiamentos comerciais. E então, a gente chama como se fosse o meio perdido, né? Que é uma organização que sai de uma aceleração e, de repente, tem que começar a se financiar a partir de linhas comerciais. Então, esse vácuo fica meio perdido em ticket, perfil, etc. Então, o fundo ele vem para atuar dentro desse buraco, assim. E o fundo ele existe desde 2019.
No Brasil foi desde a minha chegada, em 2024. E estamos aí tentando investir em negócios que têm essa característica que eu disse e dentro desse olhar de impacto também. Legal. E como que é em termos de distribuição de recursos entre esses países, né? O Brasil chegou um pouco depois, provavelmente. Está muito atrás de Peru e Colômbia. Ainda. Hoje a gente tem um fundo praticamente concentrado em Peru. E aí, Brasil e Colômbia, a gente é menos de 3% do fundo hoje, tá? 3 a 5%. Por que isso? Porque o fundo ele foi criado no Peru, né? E o modelo de produto desenvolvido foi desenvolvido para aquele mercado. E a expansão foi para Colômbia e Brasil. Então, existem alguns ajustes, algumas adaptações, né, de questão de mercado, tipo de empresa, que precisam ser feitas. E isso ainda está em avanço. Mas a gente tem como objetivo para 2026 em crescer bastante nesses países, né? Então, tanto Colômbia quanto Brasil. E para isso a gente está tentando fazer algumas flexibilizações, ajustar o tipo de produto. Por exemplo, no Peru, prioritariamente, a gente tem 2 grandes setores que a gente trabalha, que é café e cacau. E aqui no Brasil a gente entende que a gente não tem tanta competitividade com cooperativas, por exemplo, de café, mesmo sendo um país tão representativo nesse mercado, por conta das linhas de crédito que a gente tem de mercado para produtor, a gente tem uma característica de cooperativas maiores, né, e mais estruturadas. Então, a gente entende que o tipo de negócio que a gente vai tentar trabalhar é mais bioeconomia, é mais outras commodities, que aí a gente tem menos acesso a dados, menos informações, é uma cadeia que ainda não está tão estruturada. Então, no café, eu consigo fazer um contrato tripartite entre eu, um comprador internacional e meu cliente. E isso, basicamente, eu tenho um risco só de produção, porque meu risco de crédito está mitigado. Aqui não, aqui é muito difícil você conseguir achar, às vezes, um produtor de castanha, são poucos, que vai conseguir ter um comprador internacional que consegue fazer essa triangulação comigo. Do mesmo jeito, um açaí, uma coisa assim, sabe? E aí, quando a gente olha para mercado B2C, pior ainda, né? Porque eu não vou ter essa estabilidade. Então, existem alguns ajustes de produto e de posicionamento que a gente tem feito nos últimos 2 anos, que eu acredito que esse ano a gente vai conseguir crescer, assim, representativamente. Eu não entendi essa triangulação que você fala, que vocês não colocam só dinheiro na empresa, vocês dão esse suporte para encontrar mercado. Então, assim, para uma empresa que principalmente para exportação, tá? A gente consegue fazer, por exemplo, se a empresa tem algum contato ou não, ela tendo esse contrato de compra, esse compromisso de compra, a gente consegue financiar o capital de giro, por exemplo, o recurso para que essa produção seja realmente produzida e entrega do produto para esse comprador. E aí o próprio comprador paga diretamente para a gente. Então, entende que fica muito mais tranquilo essa transação do que eu emprestar para você, por exemplo, você produzir, e aí você vai sair para vender, e aí quando você vender, você me paga, certo? Então, isso reduz muito o meu risco de crédito, mas ainda assim eu tenho risco de produção, risco de implementação daquele produto, daquele projeto, mas ainda assim reduz muito o risco. Mas em clientes que a gente sabe que às vezes só tem um cliente ou alguma coisa assim, a gente pode também fazer conexões dentro do nosso portfólio. Então, de algum comprador que a gente sabe que está querendo expandir volume, então isso também existe. Então, a gente dá uma assessoria técnica, mas menos profunda que uma aceleração, né? A gente não tem braço e nem perfil de aceleração. Na aceleração, realmente, aí sim vai ter uma questão de, por exemplo, se tiver uma necessidade de abertura de mercado, de busca, né, de clientes, etc. Isso sim. No fundo, é mais uma questão de coisas mais pontuais, né? Uma viabilização de algumas coisas, conexões entre pares, né? Então, é mais a parte financeira, que como a gente exige modelagens e análises financeiras mais robustas, a gente também, para negócios que não têm essa capacidade ainda interna, a gente apoia. Então, é mais nesse sentido. Legal. Então, você falou que tem uma dificuldade ainda devido às cadeias serem diferentes.
Mas até que ponto vocês não chegam a prospectar para o teu cliente um prospecto? Sim. Então, o problema para investir no Brasil é ter mais clientes na Europa, né, por exemplo, ou não, para aumentar o investimento. Eu acho que um grande desafio que a gente tem é que a gente tem um país continental, né? Então, a gente tem muito mercado interno. Boa. Uhum. Então, a maioria dos negócios aqui, eles não têm necessidade de exportação, certo? Ele consegue ainda, internamente, vender bem, desenvolver seu produto, ganhar market share, sem precisar exportar. E além do que a gente ainda tem, lógico que tem muitos projetos interessantes que tentam desburocratizar e reduzir isso, essas dificuldades de exportação, mas ainda existe ainda um desafio, tanto logístico quanto burocrático mesmo, na parte de exportação de produtos amazônicos, por exemplo. Então, é uma questão de... acho que são muitas coisas, né? Uma pergunta complexa. É a questão de desconhecimento de produtos. Então, a gente tem alguns produtos que já são mais conhecidos, como castanha, açaí, por exemplo, mas ainda tem muitos que não têm mercado desenvolvido e você não vai ter uma cadeia de compra, né? Uma cadeia de suprimentos e compra estabelecida. 2, o cara aqui não tem necessidade de exportar, então ele não vai buscar isso. Ele vai buscar isso uma vez que ele está mais saturado no mercado, né? Ou então alguém que já tem alguma experiência prévia ou alguma coisa que já fez de mercado externo. E depois também essa dificuldade de exportação, né? Então, por exemplo, para exportar o produtor ou o negócio, enfim, seja de produto acabado ou matéria-prima, ele vai ter que ter um monte de certificações, né? Tanto nacionais quanto internacionais, selos, ele vai ter que ter uma logística bem estabelecida, tanto até chegar em portos, quanto a questão de transporte por navios, ou, sei lá, aviões, dependendo da necessidade de conservação daquele produto. Então, não é tão fácil. E estabelecer canais internacionais, né? Que não é tão fácil. Então, é complexo. Isso é um desafio que a gente tem. Agora, quando você olha para o Peru, é um país que ele é totalmente focado em exportação. Não sei se as pessoas sabem disso. Então, é muito fácil. Todo mundo exporta. No mercado doméstico, é muito pequeno. Então, eles não têm essa coisa. Tipo, qualquer empresa pequena, média... favorece, também, né? É espanhol, mas assim, eu sinto que é uma questão cultural, é um olhar mesmo, sabe? Então, assim, qualquer empresa pequena, média, exporta. Aqui no Brasil, você vai ter empresas grandes que não vão exportar, que vão atender mercado interno. E tá tudo bem, sabe? Não é uma questão de ele não tem a maturidade. Não, é posicionamento. E eu acho que é isso que a gente precisa entender também para melhorar essa estrutura, sabe? A gente tá, só para quem perdeu o fio da meada, que a gente tá falando só de fundo lírio, né? Só desse fundo que a Mariana investe. Ainda não falamos muito da Nest, falamos um pouquinho só lá no início. Mas eu queria saber ainda do fundo, que você explicasse um pouco critérios, né? Porque vocês têm um viés de geração de emprego, né? Então, quem que é o perfil ideal de empreendedor? Que tipo de dinheiro ele recebe também? Também, vou falar. Então, acho que a gente é bem amplo em questões de setores. A gente olha muito para viés de impacto em pessoas, em área, ou ambiental no geral. Mas em pessoas, seria geração de empregos, né? Ou até cadeia de valores. Então, quando a gente fala de sociobioeconomia, é muito interessante que, para nós, tem uma capacidade de escala de impacto maior, né? Porque se eu estou trabalhando, mesmo que eu esteja trabalhando com uma indústria ou com um negócio, por exemplo, dos que estão aqui expostos, que trabalham com uma cadeia de suprimentos de bioeconomia, eu consigo, de alguma forma, mensurar o meu impacto nessa cadeia toda. Então, o número de pessoas impactadas e afetadas com geração de renda ou até emprego diretos e indiretos é grande. Então, como a gente tem essa ótica, e aí também ambiental, pode ser desde questão de economia circular, reciclagem, até, por exemplo, preservação e conservação. Então, é bem amplo, tá? Então, a gente tem desde agricultura, cosmético, agroindústria, alimentos, bebidas, turismo. A gente é bem aberto. E eu falo que a gente gosta de ser criativo em relação ao impacto, porque às vezes a gente está analisando um negócio que, no primeiro olhar, não faz tanto sentido, não é tão óbvio, mas se você avalia e entende melhor, talvez você vai conseguir entender que existe sim um impacto em geração de renda ali para alguma
para alguma comunidade. Mas os critérios mesmos para os negócios poderem estar dentro do fundo no portfólio é a questão de faturamento. Então, a gente pede um faturamento mínimo de R$ 1 milhão por ano, tá? Então, tem que ser uma empresa que ela já tem uma venda um pouco mais representativa, né? Já está no mercado há um tempinho. A gente, então, pede a questão do impacto. A gente olha um pouco sobre a questão de fluxo de caixa e capacidade de repagamento, então, alguns indicadores financeiros, endividamento, para entender como que essa empresa está, tá? E, idealmente, essa empresa poderia exportar, mas isso não é um problema. Hoje a gente já está criando mecanismos para ajustes para poder aceitar a variação cambial, porque eu acho que eu não comentei, mas o fundo ele é nos Estados Unidos, então o recurso chega em dólar. Então a gente precisa criar mecanismos para reduzir esse risco cambial, né? Então esses são os critérios principais. Hoje, você falou dos tipos de capital, né? A gente trabalha com 2 capitais principais, seria capital de giro e investimento de mais longo prazo, podendo chegar a 5 até 7 anos, dependendo da necessidade do negócio. Mas o capital de giro, a gente tem 2 tipos, e um eu acho que faz muito sentido para a realidade da Amazônia, principalmente aqui, né, que é a questão de limite rotativo, né? Então, a partir do momento que eu aprovo um limite por 2 anos, por exemplo, e o negócio toma conforme a sua necessidade, principalmente produtiva. E aí a gente faz um ajuste, né, cria um modelo para poder ser bem aderente ao fluxo de caixa daquele negócio. Então, vamos supor, se ele tem um produto que ele tem um furo de caixa de 90 a 120 dias, a gente consegue colocar exatamente aquilo. Então, ele toma e aí tem o tempo de pagamento e aí ele paga e liquida. Então, ele não fica com juros sendo calculado sobre o total, né, só sobre o saldo devedor. Então, isso é uma coisa interessante, mas também tem estrutura de capital de giro mais estruturante, que pode chegar até 3 anos, assim, e aí a própria empresa faz a sua gestão de caixa. Então, são produtos que a gente tem de prateleira. E aí a gente tenta entender se tem alguma coisa que a gente não tem de prateleira que poderia ser desenvolvida, fazer um mix, né, entre os 2 tipos de capitais, enfim, a gente está bem disposto nesse sentido. E qual a complexidade, comparando com os outros países? Você fala mais de empresas aqui e, pelo visto, Peru e outros lugares é mais cooperativas, né? Por que a gente não tem tantas cooperativas? Eu acho que o mercado brasileiro é muito diferente do mercado peruano e colombiano. A gente tem uma estrutura de mercados financeiros, comerciais, muito desenvolvidas, né? A gente acho que já foi em algum momento considerado o melhor sistema de crédito do mundo. Então, a gente tem ainda, em comparação com outros países, estruturas de dívidas subsidiadas muito fortes, né? Então, cooperativas exportadoras grandes ou médias, elas já têm acesso a recursos deste tipo, subsidiados. Então, Plano Safra e etc., Pronaf, enfim, todos esses tipos de capital. Além do que, a gente tem muitos fundos tentando atuar, né? Então, hoje você vê que tem um olhar para a Amazônia muito grande. Então, tem muita gente querendo dar dinheiro. Acho que meio que a gente meio esbarra nas mesmas dificuldades, a maioria dos fundos, pelo menos que a gente conversa. Mas existe uma competitividade no setor, tá? E nos outros, não. Muito pouco se fala sobre muitos fundos, muitas disponibilidade de capital. Então, a gente entendeu que talvez cooperativa e associação não seja do fundo. Mas na aceleração, em contrapartida, aí a gente tem bastante, sabe? Mas no Peru, mesmo no Peru, é metade, tá? É associação cooperativa e a outra metade é negócios mesmo. Legal. E o fundo, você falou que ele está nos Estados Unidos, né? Quem são os investidores, financiadores? A gente tem uma estrutura de blended finance, né, que seria capital misto mesmo, que a gente tem vários tipos de investidor. Então, são family offices, investidores, bancos de desenvolvimento, organizações filantrópicas. Então, a gente tem arranjos que a gente consegue compor através de diferentes tipos de capital para poder modular e criar o nosso fundo e ter uma taxa de juros atrativa, por exemplo. Então,
é bastante variado, assim, o número de investidores. E os tipos, né, também. E você falou um pouco dessa concorrência, né, de vários atores aí, tanto governamentais, né, com recursos, como fundos, né, focados em retorno venture capital, e como o seu perfil, crédito mais filantrópico, um capital mais paciente, né? E do outro lado, nós, assim, mais ligado aos empreendedores, a gente vê outro ponto que é, não chega, o recurso não é para todo mundo, e a fala de todos esses players é, a gente tem muito dinheiro, a gente está disposto a investir. Tem algum problema no meio do caminho que não está chegando a informação, né? Sim. Qual que é, na sua visão, esse problema da... Eu acho que o entendimento a risco é muito diferente entre uma ponta e a outra. Então, eu, como meu papel de investidora, ao mesmo tempo, eu tô aqui, eu tô enxergando. Então, eu tento quebrar e traduzir o que eu enxergo no território para o interno da Nest, né? Então, mas a percepção de risco é muito diferente. Então, a gente tem investidores internacionais que têm uma expectativa de ganho com um horizonte de tempo, né? E num volume que talvez não faça sentido para o modelo do empreendedor hoje. Então, até os meus critérios, se você for olhar para o volume de portfólio na Amazônia, de empresas que têm um faturamento maior, que já tem ponto de equilíbrio financeiro, não é fácil de encontrar. Você vai ter muito mais empresas que precisam de recurso para validação, tração, enfim, né? Então, essa expectativa, realidade muito diferente entre um e outro, né? Ao mesmo tempo que o empreendedor, ele tem uma expectativa de ter um capital muito mais paciente que o mercado está disposto a dar, né? E o mercado também acha que está esperando mais impacto do que retorno, mas no fundo o que vale é o retorno ainda. Então é difícil, né? Fazer uma ponta caber na outra. Compatibilizar esses interesses aí. E é uma dificuldade que a gente tem e a gente tenta olhar para isso. Então, por exemplo, a gente tem esse ano, um dos objetivos da Nest é a gente olhar para a aceleração como potência desenvolvedora de pipeline. Já era, né? Sempre foi, de pipeline. Mas acho que esse ano a gente está com um alinhamento maior de tentar fazer com que esses negócios cresçam. Não necessariamente para mim, mas para o setor, no geral, né? Porque eu acho que a tese da Nest é tornar os negócios mais prontos para o investimento. Então, o ideal é que ele vá se evoluindo dentro dessa jornada, né? Sim. Então, mas a gente tem tentado trazer essas questões da aceleração para trabalhar pontos que, às vezes, os investidores enxergam que ainda são fragilidades dos negócios ou são coisas que estão muito arriscadas. Por exemplo, na Amazônia, logística é um dos maiores desafios, se a gente for pensar, sabe? E essa questão da precificação, né? De muitos custos e despesas embutidos na realidade do território. Então, até a Nest está lançando hoje, acho que foi até agora mesmo, uma nota técnica para avaliação de negócios híbridos, né, que seriam associações e cooperativas que recebem recursos de doação para poder incorporar melhor as despesas socioambientais dentro daqueles balanços. Então, assim, a gente tem desenvolvido ferramentas também para aproximar mais esse investidor dentro desse ambiente, para que fique menos essa distância, sabe? Sim. Essa desadequação, se eu posso falar assim. Sim, mas em termos de perfil do empreendedor, né? Não só de empresa, né? Que você traz esses pontos bem claros, mas de pessoa, né? Tem que ter um brilho no olho. O que vocês olham aí para avaliar? A gente fala que a principal coisa que a gente olha é equipe. Então, quando a gente olha para empreendedor e as pessoas que estão envolvidas dentro do projeto, isso é muito importante. Muito mais do que o produto, porque eu acho que o produto a gente consegue customizar e ajustar conforme mercado e necessidade, mas você tem que entender que você tem uma equipe complementar, né? Uma equipe que consegue endereçar os pontos que são necessários para a evolução desse negócio.
Acho que isso é o ponto principal, assim, que a gente mais olha. E aí, sim, a questão de performance, produto, como vai ser a implementação, operações, né? Tipo, relações com cadeia, etc. E o impacto muito forte também, né? A gente tem uma avaliação de impacto bem robusta, com muitos indicadores, metodologia. Então, assim, isso é uma coisa que a gente também olha muito. Mas eu acho que a questão do empreendedor e da equipe é o ponto-chave, assim, quando a gente vai avaliar um negócio. Sim. E como que é o processo? Né, quanto tempo leva? Que etapas precisa passar o empreendedor? Do fundo ou da aceleração ou dos fundo. dois? Se der falar dos dois. Tá. O fundo, ele não tem edital, ele é um fundo aberto. Então, para se inscrever, basta se inscrever no nosso site e é livre. A gente tem um processo de preenchimento de informações. A partir disso, a gente faz uma pré-avaliação, uma reunião para tirar dúvidas, entender o negócio, e aí a gente faz um primeiro memorando, que seria, a gente chama de L1, que é o processo de apresentação no primeiro comitê de crédito para apresentar o negócio e todas as características dele. A partir disso, tendo a aprovação do comitê, a gente evolui para uma fase de L2, que seria uma diligência mesmo, e através disso a gente faz visita, entrevista, entende, olha contratos, enfim, faz uma avaliação mais aprofundada do que é o negócio e também uma validação entre o que foi declarado por eles lá no começo e o que realmente é. E depois a gente apresenta isso em comitê também. Tendo aprovado, a gente tem uma diligência legal, que é mais validação de firmas e poderes, autorizações, capacidades e uma formalização de contratos, etc. E aí acabou. Então, esse prazo pode demorar entre 3 e 6 meses, dependendo da velocidade do negócio em fornecer informações, né, documentações, etc. E do fundo é isso. Da aceleração, a gente já funciona sobre editais. Então, a gente tem um edital que acontece, pode ser anualmente ou não, depende muito do tema. Por exemplo, a gente teve um ano passado que tinha um foco em liderança feminina, né? Uma questão de gênero. E aí a gente selecionou alguns negócios ano passado, e aí tem esse processo também de entendimento do negócio, L1, aí a partir do momento que é aprovado no comitê deles, eles vão também para diligência de visita, avaliação, entendimento também de quais são as necessidades desse negócio, né? Porque o plano de aceleração ele vai ser desenvolvido com o negócio também, então é uma questão bastante customizável. Então, é necessário essa escuta e esse entendimento do que o negócio, qual o momento dele, qual a dificuldade, o que ele está fazendo, né? E aí, a partir disso, aprovado no L2, tem-se um MOU, assinaturas, e aí desembolsa e começa esse processo de aceleração. Então, são esses dois tipos, assim. Sim. E qual que é o percentual de quem foi acelerado capta o fundo depois? A conversão é maior do que... Não, é baixo também. Eu acho que é uma questão... Assim, o fundo ainda é novo, né? Se a gente for pensar em termos de Nest 30 anos versus fundo 6, né? Então, ainda a gente está um pouco atrás. Então, eu acho que a gente ainda também está aprendendo conforme faz, né? Então, acho que até uns anos atrás, a gente tinha meio que 2 unidades de negócios muito separadas, sabe? E acho que do ano passado para cá, a gente tem tentado se reconhecer como Nest primeiro, né? E depois como áreas. Então, acho que tem um direcionamento agora de a gente tentar acelerar esse pipeline e poder aproximar mais as duas coisas, mas ainda isso não se materializou. Então, no fundo, a gente tem 3 negócios de 20 que vieram do portfólio, não do Brasil, de todas as 3 unidades, né? Peru, Colômbia e Brasil. Então, é bem pouco ainda, né? 20 investidas vocês têm nos 3 países. 21. Quantas do Brasil são? Uma até agora, só. Mas a gente está na expectativa de, até o final do mês, ter assinado mais uma. Legal. E setor qual que é dessa empresa? Que tem investida? Investida é Castanha. É uma cooperativa de castanha no Mato Grosso. E essa segunda que a gente está trabalhando, que ainda não é público, mas é uma organização, é uma empresa, inclusive, do portfólio de vocês, da jornada, mas é um negócio que trabalha com várias cadeias, assim. Legal.
Mariana, do ponto de vista de vocês, quais as falhas principais dos empreendedores que nós, como instituição de aceleração, podemos resolver e ajudar a resolver, né, para deixar mais prontos para chegar no... buscar um crédito ou buscar um aporte, né, de outra fonte? Acho que venda. Falo que a nossa maior dor é venda. A gente às vezes se depara com negócios que têm uma estrutura muito legal, um produto muito bacana, mas que ainda não vai ao mercado, não tem performance. E aí a gente entende que isso dá para ser trabalhado melhor, para o empreendedor entender que às vezes ele não tem que ter 1000 produtos perfeitos rodando, ele tem que ter um muito bom e vender, né? Teve até um negócio aqui da jornada que eu fui mentora no ano passado, nessas rodadas que tem, né? E a pessoa tinha um produto que era um ouro na mão, mas ela queria operacionalizar e melhorar a eficiência de tudo para daí sair vendendo. E a gente teve um grande trabalho em conversar e falar, não vende, porque isso vai fazer você ter dinheiro para daí sim investir nessa sua operação e nessa sua capacidade. Então, eu acho que é essa lógica de mercado, sabe? E outra coisa que eu percebo, e aí é uma questão que eu acho que a gente ainda precisa entender como endereçar, porque eu ainda não sei essa resposta, e aí fica aí a provocação para vocês, que é a gente teve um momento lá atrás que a gente entendia que ter impacto no negócio, o negócio gerar impacto, era suficiente, era importante como diferencial competitivo. E hoje a gente entendeu que talvez não seja. Que você vai ter um nicho de clientes muito pequeno que vão comprar o seu produto só porque você gera impacto, mas a grande maioria vai comprar se você tem um bom produto competitivo, né? Então, o impacto ficou como quase uma coisa extra, mas não é isso que vai te fazer ser diferente, sabe? Perfeito. E então, eu acho que isso é uma questão que às vezes a gente vê muitos empreendedores muito focados nessa questão do impacto, que longe de mim, estou dizendo que não é importante, é muito, tanto que a gente só investe em negócio que tem impacto. Mas eu acho que precisa também ter um olhar mais comercial, mais mercadológico, sabe? Para endereçar eficiência, preço, qualidade, sabe? Então, acho que isso ainda é um desafio que precisa pensar como se fazer, sabe? Essa empresa que você fez mentoria, você conseguiu convencer eles aí para o mercado? Hein? Sim. Então, eu vou te chamar para fazer mais mentorias, porque é um desafio gigante. Mas isso, eu acho que não foi meu resultado de jeito nenhum. Foi muito mais uma questão que eu acho que tinha muita gente falando e era um momento de oportuno muito grande para ela. E acho que por isso que também virou. Ainda não está no tamanho e no parâmetro que a gente gostaria. Mas a gente sente que sim, sabe? Acho que mudou um pouco a cabeça de falar, cara, tá bom, eu não vou vender tudo agora, mas eu tenho que vender pelo menos esse, porque vai puxar os outros, né? Então, acho que é isso. Mas sim. A gente tem essa dificuldade maior, eu tenho com basicamente a maioria, mas é maior com quem é acadêmico, né? Sim. O acadêmico é produto, pesquisa, validar tecnicamente, para um dia talvez eu ir para o mercado quando tudo estiver perfeito, né? E eu venho, uma das empresas vem trabalhando mais de um ano e tá difícil, né? Agora a gente teve na segunda-feira no Sinapse, né, que as empresas mais iniciantes, aí é todo mundo mais ligado à academia, né, que vem com pesquisas mais técnicas. Aí trouxe um consultor aqui que deu muita dica e muita porrada, né? Pô, vai ficar até quando fazendo isso, né? Tem que começar a vender. Mas é um grande desafio, porque cada um tem um tempo diferente, né? Às vezes as coisas não fazem sentido na hora porque a pessoa não passou em alguns estágios, né? Ela precisa vivenciar mais alguns pontos, né? Sim. E, Mariana, a gente está se encaminhando para o final do nosso tempo aqui. Muito bom conversar com você. E queria deixar um tempinho aí para você finalizar. Talvez convidar para conhecerem a aceleração, conhecerem o Fundo Lírio, como é que faz para fazer contato. Se eu puder, antes só de falar isso, eu acho que uma coisa que você falou que dessa sua experiência, acho que por isso que a gente fala que complementariedade no negócio é tão importante, né? Então, nunca uma pessoa desenvolvedora e focada em inovação acadêmico vai ser substituída, mas ela também precisa ter uma pessoa ali, ponta comercial, uma pessoa com um olhar mais de negócio e menos de desenvolvimento, né? Então, aí fica uma dica aí também. Mas, então, para fechar,
Eu acho que fica aí o convite para conhecer a Nest, tanto a aceleração quanto o Fundo Lírio. Como eu disse, o Fundo Lírio ele não tem edital de abertura, então a gente está aberto sempre. A gente deve ter uma convocação, né, um open call, uma chamada aberta em junho, mais para a gente fazer uma concentração de uma força-tarefa de avaliar, mas de qualquer forma a gente tem aberto o processo sempre. Então, negócios que se identificaram, né, com que a gente trouxe aqui e apresentou, fiquem super à vontade para se inscrever no nosso site ou entrar em contato comigo, ou a Fernanda do time que está aí também rodando aí no base, o pessoal da Nest, a gente tem as portas sempre muito abertas, e da aceleração também. Apesar da gente funcionar sobre edital, é muito legal sempre conhecer novos negócios, que aí a gente já consegue olhar e, no caso de ter um edital aberto, a gente consegue aproximar e já colocar dentro da seletiva, alguma coisa assim, para avaliação. Mas é isso. Obrigada pelo convite, foi muito legal conversar. Eu que agradeço, com vocês. Foi um prazer falar com você. Obrigada. Obrigado. Gente, ficamos por aqui. Amanhã a gente tem mais alguns convidados. Obrigadão. Show de bola.